Nesse primeiro trimestre de 2024, o Bradesco e o Santander soltou o resultado na semana passada, trazendo números muito melhores do que o primeiro trimestre de 2023. Olá, meu nome é Carino Gomes. Bem-vindo aqui ao nosso canal Legionário Investidor. Neste vídeo, a gente vai abordar como os resultados dos bancos podem melhorar, controlando a questão do risco do crédito. Começando aqui pelo Santander, o primeiro trimestre de 2024. O banco teve aqui uma receita, um aumento de 14% na receita, saindo de 17,2 bilhões para 19,6 bilhões. O resultado operacional foi um aumento de 93%. E isso refletiu aqui no lucro líquido gerencial, que foi 3 bilhões de reais, 41% acima do primeiro trimestre de 2023. O resultado do PDD, devedores que não pagam crédito em dia, percebe uma melhora gradual, saindo de 4,5% para 3,8%. Analisando aqui o PDD, a provisão para débitos duvidosos ou devedores duvidosos, houve aqui um resultado de 6 bilhões de reais que foi separado para essa questão. Que teve o evento extraordinário, provavelmente aqui Americanas, e aqui outro evento que refletiu no resultado do banco. Mas aqui analisando mais a despesa aqui com crédito duvidoso, a despesa com provisão de créditos duvidosos saiu de 7,6 para 6,75 bilhões de reais. Isso aqui é uma melhora considerável na questão de crédito do banco. O índice de inadimplência que total do banco ficou em 3,2% da carteira total. Isso aqui ainda é um desafio, a questão das pessoas físicas, né, que têm uma inadimplência muito elevada, e também das pequenas e médias empresas. O resultado aqui do Santander hoje indica que ele está em um preço sobre lucro, ou seja, o preço atual do banco, considerando o lucro dos últimos 12 meses, está em 11,86, ou seja, o banco está valendo 11,8 vezes o que ele tem de lucro líquido nos últimos 12 meses. Preço sobre valor patrimonial está mais ou menos em 1, ou seja, o valor descrito no patrimônio líquido dele, o mercado está considerando sem nenhum ágio. E o dividend yield, ou seja, o dividendo distribuído no último ano, dividido pelo preço atual no mercado, dá 5,45%. O ROI do banco está muito baixo. O ROI dele sempre esteve acima de 14%, 15%. E agora está quase pela metade. Então, excluindo os itens eventuais, como o caso da recuperação judicial da Americanas, a gente percebe que, excluindo esses itens lá do resultado, tem diminuído um pouquinho essa questão da provisão para créditos duvidosos, ou seja, a inadimplência do banco tem reduzido paliativamente um pouquinho. Ainda é um nível muito alto. Isso traz para o banco um peso da queda da rentabilidade. A rentabilidade do banco está muito baixa. A rentabilidade de 8,5, 8,6 é uma rentabilidade horrível, comparável com piores bancos do Brasil, ou seja, comparável com bancos que têm patrimônio abaixo de 10 bilhões de reais. Então, o Santander, ele nesse momento está num momento ruim, mas ao mesmo tempo tem acontecido uma melhora gradual, que já está refletindo hoje no lucro líquido do banco. Houve um aumento muito bom. O lucro líquido contábil houve um aumento quase 50%. Gerencial foi um aumento também muito expressivo. Isso se deve à queda da inadimplência. Mas é importante analisar, quando saiu o resultado do Itaú e saiu o resultado do Banco do Brasil, são bancos que estão apresentando um controle melhor de crédito e, mesmo assim, eles não estão muito mais valorizados do que o Santander. Ou seja, o Santander já reflete uma melhora na qualidade, no resultado dela dos próximos meses, dos próximos anos. Em comparação, os outros bancos que estão muito bem, comparado com o Santander, o resultado do Bradesco.
o Bradesco apresentou uma pequena melhora nos resultados trimestrais dele, ou seja, analisando aqui o primeiro trimestre de 23 para o primeiro trimestre de 24. A melhora aqui no resultado operacional foi de 2,7%, saindo de 4,8 bilhões de reais para 4,9. O quarto trimestre aqui de 2023, a melhora já foi de 99%, ou seja, saindo de 2,5 bilhões para 4,9. O lucro líquido recorrente dele houve uma pequena diminuição, comparando esse primeiro trimestre com o primeiro trimestre de 23. Houve aqui uma redução de quase 2%. Agora, no terceiro trimestre de 23, houve muitos eventos não recorrentes, de 1,1 bilhão de reais. Provisão para reestruturação, passivos contingentes e impartimento de ativos não financeiros. A provisão para devedores duvidosos houve uma pequena melhora. Em relação ao primeiro trimestre de 23, saiu de 9,5 bilhões de reais de provisão para 7,8. Isso é uma diminuição de 17%, quase 18% aqui arredondando. Já a análise em relação ao quarto trimestre de 23, a melhora foi muito boa, 25,8%, saindo de 10,5% para 7,8%. Aqui a inadimplência acima de 90 dias, que é a mais relevante, o que demonstra aqui é que o total foi de 4,8% da carteira total de crédito. E as pessoas físicas e micro e pequenas empresas estão refletindo muito no resultado do banco. Aqui as micro e pequenas empresas chegou a 7,2% da carteira. E agora está reduzindo. As pessoas físicas também. Já as grandes empresas aumentou. No total, aqui a média ponderada, já houve uma redução muito boa. Mas se a gente analisar em relação a março de 22, a despesa total com crédito de pessoas duvidosas saiu de 3,2 para 4,8. Então foi um aumento muito grande, chegando aqui no máximo de 5,7. Ou seja, praticamente dobrou as pessoas, as empresas que não estavam quitando suas dívidas corretamente. Agora tem havido uma redução. O Banco Bradesco hoje está no PL de 10,6 e um preço sobre valor patrimonial de 0,88. Ou seja, o banco, analisando aqui em relação ao patrimônio líquido, tem uma pequena desvalorização do mercado, ou seja, o mercado considera que os ativos do banco estão valendo muito menos do que antes. Quer dizer, o mercado aqui está dando um pequeno desconto para o Banco Bradesco. Mas em relação ao PL, ainda continua um PL razoavelmente bom, que é de quase 11%. Um dividend yield de 8%. Ou seja, o resultado do dividend yield considera os últimos 12 meses de dividendos, a cotação, quando foi feita essa análise, que foi essa semana. Ou seja, os dividendos que o banco dividiu para o acionista nos últimos 12 meses está equivalendo a 8% do valor de mercado atual. Claro que o dividend yield ele vai ter uma redução, o dividendo vai ter uma redução nos próximos meses, devido ao resultado operacional do banco, porque o banco distribuiu muito dividendo em 2023, boa parte é referente ao resultado que ele teve em 2022. Como o ano de 2023 foi um ano muito ruim, esse ano de 2024 ele vai distribuir dividendos razoavelmente menor. E o que a gente percebe, tanto do Santander quanto do Bradesco, é uma melhora gradativa do resultado do banco. Isso se deve principalmente à exclusão de um evento, que foi um evento muito traumático, que foi a quebra da Americanas, mas também uma melhora da carteira de crédito, mas uma melhora ainda muito lenta. Ou seja, o banco, tanto o Santander quanto o Bradesco, não conseguiu voltar ao patamar anterior, ou seja, o patamar de 2021, 2022. Então, o ano de 2023 foi muito ruim. Esse ano de 2024 começa muito melhor. No entanto, é importante sempre o acionista analisar de que os dois bancos estão bem precificados, pois o mercado
não dá um desconto substancial em relação ao preço sobre lucro, tampouco um desconto muito substancial em relação ao preço sobre valor patrimonial. Ou seja, comparando com o Bradesco, comparando com o Itaú e com o Banco do Brasil, vão soltar os resultados, são os bancos que estão bem precificados, mas num momento muito pior do que os dois bancos grandes, né? Do que os outros demais dois bancos. Então é isso, pessoal. Esse resultado reflete uma melhora gradual do cenário macroeconômico brasileiro, mas ainda longe de refletir ainda uma situação razoável, que seria o ano de 2022, ano de 2021, que, apesar dos sintomas da Covid, a economia começou a andar de uma forma muito mais acelerada. O ano de 2023 já refletiu muito a situação das empresas, das pessoas físicas, diante do aumento muito grande que houve da Selic, que saiu do ano de 2021, início de 2021, saiu de 2,5% até 13,5%, 13,25%. A Selic tem sido reduzida nos últimos meses. Amanhã, depois da manhã, aliás, já tem uma nova reunião do Copom, que deve reduzir mais um pouquinho. No entanto, isso só começa a refletir nas empresas e nas pessoas físicas muito tempo depois, cerca de 6 meses depois. Então, o aumento da Selic refletiu na dificuldade das empresas em quitar suas dívidas, e agora a redução, que vai dar um espaço melhor, tanto para pessoas físicas quanto para empresas, só vai ser refletido nos próximos meses. Curta nosso vídeo, comente, siga, compartilhe. Esse vídeo tem apenas o caráter educativo. Para investir, você tem que estar ciente de quais são os riscos, quais são as benesses de estar no mercado de capitais. Então, planeje antes de investir. Muito obrigado.